Vocês estão ouvindo o meu som tudo certo agora? 100%? Show de bola. Boa noite aí pra geral. Deixa eu colocar gravar no OBS também. Ligar a câmera aqui, cadê? Show. Tá, vamos que vamos, galera. Aulinha hoje, vamos dar início aí aos modelos operacionais. Vai ser um modelo operacional, entre aspas, mais simples, mas eu vou colocar o que vai mudar de quem perde dinheiro com esse modelo operacional e quem realmente consegue operar esse modelo. E a gente vai tirar algumas limitações que normalmente são impostas, normalmente eu mesmo defino algumas dessas limitações, vocês já vão entender quando utilizar ou não nos parâmetros apresentados pelo ICT ou até mesmo por mim. Então, galera, vou abrir também margem para vocês tirarem as dúvidas. Então, se alguém tiver dúvida, primeiro round das dúvidas aí está aberto oficialmente, 19 horas agora. Enquanto vocês elaboram aí algumas dúvidas, vou esperar o pessoal entrar também. Eu posso passar uma perspectiva semanal aqui para o euro. Aí vamos iniciar o modelo operacional para dar sequência nessas aulas. Então, galera, aproveitem, mandem as dúvidas ali no Zoom. Deixa eu dar mais uma chamada aqui na galera do WhatsApp também. Estamos iniciando. Trago umas dúvidas. Bom, se fizer uma leitura por euro, já vai sanar algumas dúvidas minhas gerais. Show de bola, Pedro. Vamos fazer já já. Ou acho que dá para começar por isso. O pessoal não mandou dúvida. A última aula foi dúvida pra caramba. Vamos que vamos. Vamos iniciar com um mappingzinho do euro aí. Vou botar aqui uma forex.com mais padrão. Então, galera, no geral eu estou bullish aqui no euro, tá? Novamente, vamos pontuar aí a abertura anual. Cadê? Abril, fevereiro, janeiro. Vamos colocar aqui o começo do ano. Eita, ferramenta errada. Marcar aqui o começo do nosso ano. Então temos aqui 25 de dezembro, 1º de janeiro, nossa opening anual, onde iniciou aí nosso ano. Vou colocar aqui open anual, abertura anual. Eu creio que nós estejamos indo em direção a essa abertura anual. Beleza? Pode ser direto daqui? Pode, mas essa rejeição deixada pelo candle da semana anterior nos deixa com um sinal de alerta, possível retração para desbalanços abaixo. Então, inicialmente agora, nesse exato momento, qual é o nosso DOL? Esse camarada aqui, essa semana agora. Qual é o lado mais provável que ela vai se seguir a partir de agora? Cara, esse fundo aqui. Que daí tem nossa região de desbalanço abaixo, podendo definir aí como alvo mais provável, alvo inicial, esse Fair Value Gap. Eu estou bearish, eu não acredito que vá superar essa abertura anual. Na realidade, eu acredito que a gente vai vir a renovar fundo, sabendo que, por exemplo, nós rejeitamos esse topo anterior e eu estou bearish, seja qual for a análise que você entrou, eu estou bearish. Ok, de qualquer forma, esse fundinho é um alvo primário e a gente pode sim conduzir mais abaixo. Vocês vão aprender amanhã no modelo de CRT que a gente tem como alvo. Se isso aqui for um CRT bearish, temos como alvo esse fundo, então podendo levar inclusive até o desbalanço ali de baixo. Então, mesmo se você estiver bullish ou estiver bearish, cara, nesse exato momento você pode trabalhar com uma perspectiva de queda. Sigo bullish, acredito sim que a gente possa ter quedas aqui de curto prazo até esses desbalanços abaixo, mas majoritariamente meu viés é que nós estamos nos encaminhando para essa abertura anual e que a gente vai ter bons dias de alta pela frente. Tem todo aquele cenário político rolando nos Estados Unidos, o Biden largando mão da eleição, tiro no Trump, a porra toda. Então, cara, podemos ver bastante instabilidade ainda pela frente, mas eu começo essa seguinte semana com alvo nos fundos. Tendo isso em mente, vamos descer um pouco o tempo gráfico. Ira, a análise que mandei no Shao lá no grupo está correta? Não sei, Maurício. Esse segundo FVG tem um BPR.
Legal. Muito bom. Aqui é um ponto bem interessante para a gente estar visualizando uma reversão total. Com certeza, se ele busca esse desconto aqui, eu fico bem convicto nessa alta. Bem legal, região de BPR. Então, vamos lá. Tá, então, galera, vocês têm que estar em mente o quê? Se eu tô bullish, pelo menos esse fundinho ele tende a tomar. Vim pro Fair Value Gap para prosseguir a alta. Se eu estou bearish, esse fundo também é um alvo. A gente quer vender o mais alto possível. Vamos para um tempo gráfico de diário para dar uma olhadinha. Então, diário a gente teve um bloco recentemente validado. Bloco esse que está defendendo o preço nesse exato momento. Bloco esse formado liquidando topos anteriores, então vocês sabem que esses blocos formados na liquidação são mais fortes. Alvos abaixo ainda pela frente. Eu vou deixar delimitado aqui uns 50% desse bloco do diário também, que a gente sabe que pode muito bem chegar, o pavio fazer o estrago e o corpo contar a história e a gente entregar preços mais baixos, efetuando um Judas Swing até esse ponto. Tá. Tirar aqui, vamos colocar 50% OB diário. E aqui OB diário para a gente se localizar. Agora 4 horas que fica mais interessante para nós. Então, galera, a gente está no início da semana. Estamos começando essa semana agora. Vocês já sabem que a nossa segunda-feira pode ser tratada como um range. Então, aqui eu vou definir a liquidez como topo de domingo. Domingo e segunda, galera, é liquidez para nós. Então, temos aqui um topo de domingo. E temos aqui um fundo de segunda. Então, a gente já sabe que isso aqui também é liquidez para nós. Temos a informação também que a partir de terça ou quarta-feira que os fundos semanais tendem a ser formados. Gleice falou, cheguei agora, perdi muita coisa? Não, Gleice, só estamos fazendo um mappingzinho aqui do euro. Quando finalizar, você dá uma reassistida nessa parte, mas se assistir daqui para frente vai dar para pegar bem, tá? Então aqui, galera, a gente está nesse... Vamos passar rapidinho aqui para quem chegou mais atrasado. Estamos negociando nesse candle aqui. Tivemos uma rejeição dos topos. Um alvo mínimo que a gente tem é esse Fair Value Gap abaixo, então é nosso dó primário. Se a gente quiser uma alta, esse Fair Value Gap que tende a entregá-la. Se a gente quiser queda, esse aqui é nosso primeiro alvo. Então iniciamos com essa perspectiva. Voltando ali num 4 horas, o que a gente consegue identificar, galera? Esse Fair Value Gap aqui do 4 horas é o 50% do nosso order block diário. Então, se a gente quer ver queda, podemos sim ver o preço efetuando um Judas Swing até essa área para aí fornecer nossa queda. Ok? Perfeito. Esse aqui é um cenário muito sólido para a gente estar atuando com base naquela rejeição do topo da semana anterior. Então, a gente esperaria um Judas Swing semanal até os topos, liquidando o range formado entre domingo e segunda-feira, aqui sendo um alvo bem plausível para a gente buscar a nossa Smart Money Reversal, nossa reversão semanal, tá? Podendo ver aqui uma fase de acumulação, podendo ver uma pequena segunda fase de acumulação para começar a entregar essa queda. De qualquer forma, a gente está tendo para esse começo da semana nos fornecer uma abertura máxima queda. Vamos abrir aqui nosso tools. Cadê a nossa abertura semanal? Não está aqui? Deixa eu marcar manualmente. Quarta, quinta, sexta, domingo. O candle que abriu domingo. Weekly Opening. Colocar aqui diferente para nós não nos perdermos. Pontilhado, um pouco mais grosso talvez. O que eu fiz aqui? Eita, nossa. Aqui. Tá. Então, cenário 1. Alta até esse topo. Reversão semanal. Queda. Ok? Podendo visualizar alvos abaixo. Sendo esse fundo, primeiro fundo de segunda, que já gerou liquidez de fundo duplo. Então, um alvo primário. Mas aí eu acreditaria em alvos mais baixos. Esses fundos relativamente iguais poderiam sim ser nosso alvo.
Então, qual é o meu viés, galera? Presta atenção. Se iniciar uma alta daqui, eu busco venda desse topo para buscar alvos mais baixos perante a semana. Então, a semana fazendo abertura máxima para queda e fechamento. Essa é a visão da semana. Opa, caso ele não efetue esse Judas na alta, cara, tem um cenário bem interessante para nós trabalharmos na alta já no começo da semana. Eu vou ter que abaixar um pouquinho o tempo gráfico para vocês terem mais informações. Vou colocar em 2 horas. Então a gente está dentro do range, galera. Por enquanto, não tivemos o Judas Swing semanal. Vamos ficar atento. Porque, cara, se ele liquidar primeiro os fundos, opa, liquidação do fundo da semana anterior, esse camarada aqui, liquidação de fundo duplo, relative, equal lows, fundos relativamente iguais. Então, sim, nós poderíamos ver aquele CRT falhar e o preço ainda entregar preços mais altos. Se for com esse cenário comprador que a gente atuar, se a gente conseguir visualizar um Judas Swing dos fundos, eu vou sim ficar atento quando ele passar por aqui, mas não necessariamente que eu vá vender, tá? Porque aqui ele está me indicando uma alta para a semana e teria total contexto. Vamos deletar tudo isso aqui. Teria total contexto nós entregarmos essa queda no início da semana para depois entregar a alta, rebalanceando um nível da FVG e continuando uma alta forte, nessa grande força que a gente está vendo aqui do preço. Então, cenário 1, mais plausível inicialmente, na minha opinião, tivemos a rejeição desse topo anterior, podendo atuar com abertura máxima para queda. Ainda temos o desbalanço aqui em aberto. Então, o cenário 1 está muito plausível. Se o cenário 2, que foi o que desenrolar, dele abrir, liquidar os fundos, eu não vou ficar perdido, eu sei o que fazer. Estou esperando aqui uma definição de fundo semanal, algum tipo de confirmação para eu atuar a favor dessa alta. O que eu, Irã, estou preferindo agora é que o cenário ideal, em minha opinião, eu vou ter os dois cenários em mente, vou ficar preparado para o que o preço me fornecer. A gente tem que analisar as probabilidades, os cenários, aliás. O meu cenário ideal ainda seria mais uma quedinha para depois prosseguir essa alta. Mas eu sei que o preço pode muito bem ignorar meu viés e continuar essa alta forte. Então, se ele liquidar o fundo da semana anterior, automaticamente ele vai estar renegociando níveis de desbalanço, me dando margem para prosseguir essa alta e tirar esses primeiros vendedores. Então, ambos os cenários estão bem sólidos, na minha opinião. E o que melhorou ainda a nossa situação atual é que a gente teve uma segunda-feira com range. Então, a gente tem liquidez aqui da segunda tanto abaixo quanto acima. Vamos esperar um falso rompimento ou do topo ou do fundo para nos basearmos no que a gente pode ver nesse âmbito da movimentação semanal. Então, acredito sim que a gente possa vir a cair mais para depois fornecer uma reversão. Até mesmo aqui abaixo, pegar mais uma OTE dessa pernada, pode acontecer. Inclusive, aquele CRT está nos indicando isso. Vim aqui nessa 62, é plausível? É. O que vai me dar mais informações sobre qual viés seguir? Para qual lado que vai ser essa manipulação semanal? Para qual lado da liquidação do range dessa segunda-feira que a gente vai ter? E se vai ter desbalanço, uma boa agressão após isso. Então a gente está num cenário confortável agora. Estamos num cenário confortável que dá para atuar tanto com a queda, top, está muito alinhada, e dá sim para a gente atuar a favor dessa alta, caso faça um falso rompimento aqui da segunda-feira ou do fundo da semana anterior e vai parar em nível chave, nível de Fair Value Gap. Beleza, galera? Jéssica tá com esse viés também, show de bola. Daí tá esperando isso. Pedro também aguarda isso, mas também não descarta essa alta se fizer Smart Money reversal dos fundos, bem pontuado. Pedro já tinha esquecido, porque aqui a gente tem um bom Market Maker Model para essa alta. Além de estar tá muito bonito para a queda, ao mesmo tempo a gente tem o primeiro estágio. Está tendo aqui um segundo estágio do Market Maker Model. Então, cara, o CRTzão do diário tá bonito. Ele abrir em alta, reverter aqui, buscar mais baixo. Mas esse nosso cenário de alta, com uma Smart Money Reversal aqui, cara, tá muito bonito. Tá bonito pra caralho. Range de segunda, sendo nossa segunda fase. Isso aqui é muito bom. Isso aqui tá bem alinhado, cara.
Fico muito atento nisso aí sim. Tá? Show de bola. Show de bola. Visão também do Vinícius, do Euro, show. O José, analisa a Nasdaq fazendo favor. Eu vou dar sequência na aula e qualquer coisa, daí a gente passa em alguns exemplos na Nasdaq e no final já analisa ela mais high time frame. Vou aproveitar que não teve dúvida. Passamos pelo setup, passamos por alguns exemplos, aí analisamos a Nasdaq. Ficaria muito bom mesmo, visto que tem SMT. Show de bola. Vou aqui meu iPad rapidinho, que eu fiz algumas anotações para essa aula, que eu não tenho aqui PDF dos modelos operacionais, a gente vai fazer ele só em aula. Então, galera, aqui a gente vai abordar sobre o modelo 13 dos Charter Content, que vai ser o modelo da mentoria 2022, só que mais completo. Então vai ser baseado no MSS FVG, com a versão mais completa do Michael, cara, porque esse modelo é sensacional. Quem diz que não é, ou tá executando às cegas, tipo, sem viés, sem nada, ou não rolou para ele, porque não tem, cara. MSS FVG é padrão demais. Dá para usar outras validações, mas vamos nos ater aqui inicialmente ao modelo 13. Após dar esse upgrade que o Michael dá em cima da mentoria 2022, só que para os alunos dele, do individual, para os Charter Content, eu vou dar algumas perspectivas minhas pessoais de como aumentar mais ainda essas probabilidades, sem muito mistério, sem muito segredo. Vai ser 2, 3 diquinhas a mais ali que vai ser só a cereja do bolo para aquele modelo 2022 ser realmente efetivo. Botei essa como aula inicial, até porque seria bom não, essa aqui, a aula inicialmente também ser para tirar dúvida de vocês. Galera, não chegou muito com dúvida hoje, então vamos prosseguindo. É um modelo mais simples e que vai ajudar quem está se sentindo perdido e quem já é avançado e fala que usa o 2022 ou que fala que já estudou e não gosta, porque é possível. Cara, aqui vocês vão ver como é legal isso aqui sim. Então, tá, deixa eu só puxar aqui os participantes. Tem uma galera presente, tem os mesmos 50, faixa de 50 alunos, né, que a gente está tendo por ao vivo. Novamente reforçando que isso é uma adesão muito boa e achei estranho não ter tido tantas dúvidas se tem toda essa galera online, porque como não teve dúvida, até achei que ia ter menos participantes, mas ótimo. Que bom que tá todo mundo aí e vamos que vamos. Dúvidas que forem surgindo sobre o setup, podem ir mandando no chat e depois a gente vai abrir os gráficos aqui, vai falar de forma completa, então não esquente a cabeça. Fiz aqui um esquema de aula um pouco diferente, depois eu quero o feedback de vocês, se vocês gostaram ou não, se deu para acompanhar bem ou não, imagino que fique bem padrão, que vai ficar bom sim. Então, essa aqui vai ser a ICT 2022, a lição amplificada e mais insights meus, mais detalhes meus que vão ser apresentados após o bruto. Vai ficar gravado, imagino que sim, só para confirmar. Sim, deixa eu até confirmar se está tudo certo aqui também. Mic está saindo, tudo certo. Temos no Zoom o backup. Então, sim, cara, vai estar tudo gravadinho. Deixa eu abrir novamente os participantes aqui. Beleza. Então, vamos lá, galera. Qual é a lógica por trás do setup? Então, utilizaremos alguma estrutura que tem como alvo algum array da PD Array Matrix. O que isso quer dizer? Galera, o que é a PD Array Matrix? Qualquer um desses PD Arrays, eu ia falar qualquer um desses PD Arrays podem ser considerados PD Arrays, mas isso é lógico. Mas assim, galera, qualquer um desses pontos de interesse serão PD Arrays para nós. Quais são eles? Topo ou fundo antigo, o Rejection Block, o pavio da rejeição, lembram? Um Bearish Order Block, Fair Value Gap, Liquidity Void. Vocês não aprenderam bem com esse termo, mas galera, Liquidity Void vai ser ou uma sequência enorme de desbalanços para um só direcional. Então pense aquela rasgada de evento gigante, sabe? Aquele enorme imbalance, enorme Fair Value Gap. Ou são 4, 5 Fair Value Gaps em sequência. Aquilo ali a gente considera um grande void de liquidez. Não precisa se ater muito a esse nome, mas imbalance vai para não confundir muito a galera. E gaps verdadeiros do preço também são considerados liquidity void. Então, real gap, tipo gap de pregão, aquele gap mesmo, também é um void de liquidez.
Bearish Breaker, então Breaker Block, e o Bearish Mitigation Block, que é aquele que não captura liquidez. Irã, poderia diminuir um pouco sua câmera, por favor? Cara, minha câmera tá bem pequenininha. Eu acho que isso aí deve ser configuração do teu próprio zoom, Rogério. É isso aí mesmo. Boa noite. Irã, vai ter PDF dessa semana? Não, não, Ana, desculpa. Esses PDFs vai ser só dos conteúdos teóricos. As aulas de modelos operacionais vão ser feitas em outro esquema. Vocês vão poder pegar um grande print dessa tela que vai ficar bem cheia para vocês entenderem, conseguirem seguir passo a passo, mas PDF mesmo não vai ter. Vai ficar bem bom, podem ter certeza, mas eu vou querer o feedback de vocês de qualquer forma. Então, para o lado bullish, vai ser um mitigation block, ou um breaker, ou um void de liquidez, imbalance ou gap, fair value gap, bullish order block ou rejection block, ou topo e fundo antigo. Então, galera, saibam que topos ou fundos são arrays, também são arrays, tá? Topos ou fundos antigos. Deixa eu minimizar elas de novo aqui. Conseguiu? Beleza, show de bola. Então, o framework, qual que é o nosso frame de atuação? Quais janelas a gente vai estar procurando? Forex, nós vamos nos ater de 7 às 10 da manhã. Cenário ideal, poeira, pode rolar 11, pode rolar meio-dia? Pode, mas não é o ideal. Para esse setup do modelo 13, vamos nos ater até às 10 da manhã e está excelente. Ou 8h30 às 11 da manhã em índice, tá? Então percebam que nos índices, cara, é que o zone está a partir das 7, mas para nós frisarmos as negociações, 8h30 às 11 da manhã. Tempo gráfico de 5 a 1 minuto. Então sim, vocês vão pegar bastante referência do 1 minuto, mas saibam que esse mesmo formato com os horários alinhados também vai ser válido para o M15, para o M30 e até mesmo para o 1 hora. É fractal. Funciona em Londres? O Daniel perguntou. Sim, Daniel, você pode focar nas 3 da manhã, que é a opening de Londres, tá? Mas eu estou passando aqui a exata forma com que o ICT passa o modelo 13, que é com foco em índices, mas também para o Forex. Mas, cara, saiba que o modelo da 2022 pode ser sim aplicado em Londres, ou a manipulação vem às 2 da manhã, bem acentuada, ou o cenário ideal, utilizando das true openings não, desculpa, das aberturas das sessões, você pega às 3 da manhã de Nova York, ali no range de Londres, né? Fica extremamente efetivo, a gente pode fazer uns backtests depois, mas vamos lá. Então, time frames serão de 5 a 1 minuto, também é válido para M15 e M30, 1 hora já vai ser difícil de achar, mas saibam que é fractal, isso independe de tempo gráfico, e sim, podemos utilizar aí 1 minuto, mas já vou dar mais insights sobre isso. 3 horas de Nova York, isso aí. Neto pediu, PDRA é a mesma coisa que POI? É a mesma ideia, tá? É que POI vem ali do Smart Money Concepts, do Smart Money tradicional, é Point of Interest, ponto de interesse. E, cara, no ICT a gente chama os pontos de interesse para nós é os PDRAs, são os PDRAs. Então, vamos ter os PDRAs em desconto. Se a gente quiser comprar, vamos focar nesses PDRAs de desconto. E se nós quisermos vender, vamos focar nesses PDRAs em premium. Ambos são pontos de interesse. É a mesma ideia por trás. O setup. Então, se você estiver bearish, a gente vai procurar por captura na liquidez dos compradores e rápido MSS abaixo, deixando FVG no tempo gráfico de 5 a 1 minuto. Então, se nós viermos de uma premissa de queda, nós vamos procurar por captura de liquidez mais rápido MSS FVG. O clássico, né, galera? O clássico. Captura de liquidez, MSS e que nessa pernada, preferencialmente, deixe FVG. Preferencialmente não, vamos usar como filtro para esse operacional. Após a captura, nós queremos ver desbalanço. O que é um BSL, galera? BSL é a captura de liquidez dos vendedores. Se o cara vendeu, a liquidez dele é uma compra. Então a gente pode definir BSL, Buy Side Liquidity, só que a gente quer um hide nessa liquidez compradora, a gente quer uma captura da Buy Side Liquidity. Então acima de topos temos liquidez em formatos de compra.
Aumenta o tamanho do desenho pra gente, da lógica dos speed arrays pra gente tirar o print. Eu vou mandar depois, sem estresse, mas quer tirar agora? Vai lá. Podem tirar aí, ou eu vou mandar aqui já. Vamos lá. Beleza. Todos os pontos que vocês aprenderam aí na imersão, salvo o nome Liquidity Void, que inclusive nem é muito usado pela galera do ICT hoje em dia, mas entendam que vai ser uma grande sequência de FVGs ou um gap verdadeiro do preço, um gap mesmo, um pulo. Vou deixar aqui esse aqui. Vou deixar maior, mas não vou conseguir, não tem problema. A gente diz que o RAID na buy side liquidity é esse RAID nos topos, essa captura dos topos. Essa captura IMSS FVG para esse modelo poderá ser usado de 5 a 1 minuto. Poeira, você falou que o ideal é a gente focar em 5. Calma que eu já vou explicar mais a respeito disso para vocês. Então saibam que pode ser usado de 5 a 1 minuto. Esses são os horários chaves que a gente quer monitorar, mas é uma movimentação fractal. Aproxima o gráfico, fica maior. É que, Pedro, aqui o modelo da aula, se eu aproximar o gráfico, vai quebrar essas próximas janelas que eu vou abrir. Então vamos com calma aí. Já até um pouco mais para cima. Beleza. E mesma ideia quando a gente está bullish, só que nesse caso, é lógico, a gente quer captura de fundos. Abaixo de fundos tem liquidez em formatos de venda, o cara comprou. Se ele comprou, ele vai colocar o stop dele abaixo. Ele está comprado. Se pegar o stop, ele vai ter que vender essa posição. Então, abaixo de fundos, nós temos a SSL, a Sell Side, lá do vendedor, Liquidity. Então, ou Sell Stops Liquidity. Vocês vão ver Sell Side ou Sell Stops, é a mesma ideia. Sell Side, lá do vendedor, Sell Stops, Stops dos vendedores, mesma ideia. Então, a gente quer a captura de um fundo, temos o SSL, a RAID de um SSL, e após isso queremos um rompimento de um topo, que vai indicar no SMSS, e queremos identificar Fair Value Gap nessa pernada. Se tiver esse alinhamento, a gente vai ter nosso setup se formando também. O MSS tem que acontecer rapidamente? Não é uma obrigação, tá? Ele pode dar uma enrolada, mas são esses que vamos pagar mais. Aquele bem rápido, dinâmico, bem violento é o mais efetivo. Tá. O risco. Então, galera, como que a gente vai definir o risco para essas operações? Vamos entrar com no máximo 2% da conta, sabendo que esse modelo operacional vai ser um modelo mais frequente. Se você é o cara que espera todo aquele alinhamento dos fractais para executar, você pode jogar um pouco a mais de risco. Você está pegando operações massivamente de alta probabilidade. Não recomendo no início, mas saibam que sim. Se você é um cara que está esperando todo o alinhamento, você vai dar o tiro certeiro. Esse aqui vamos definir como teto 2% da conta. Aí qual que são os gerenciamentos aplicados pelos alunos do ICT? Você perdeu a primeira operação, corta o risco pela metade. Perdeu novamente, você vai fazer mais um corte, ficando com 25% apenas da mão. Então pensa comigo, você perdeu a primeira, você entra com um lote, você vai entrar com meio. Perdi de novo. Desse meio, tu vai cortar para 0,25 até retomar o teu valor inicial. Isso aqui estanca o sangramento de uma forma excelente. E após isso, você escala novamente teu risco até o máximo de 2%. Então, você pode fazer até 2 cortes. Eu estou passando aqui minha visão também para vocês. Então, cara, para mim, um corte só no máximo tá bom ali. Se quer cortar mais, beleza. Mas eu faço só um corte, não faço mais que um. Então, se eu entro com um lote, vou passar a entrar com meio até recuperar. Isso aí já dá uma boa estancada. Quer seguir o ICT à risca? São 2 cortes nas perdas. Sem muito segredo essa parte do risco. Temos também o modelo operacional na PM Session. Para a sessão da tarde. Não, o Ragazzi fala, vamos pular aqui um pouquinho. Não entendi direito exatamente os cortes. São reentradas? Não. É a sua gestão
da tua gestão da sua conta. Você está entrando com quanto da tua conta? Com vamos aqui do máximo 2% da conta. Então, digamos que você está entrando cada um desses trades, quando você consegue localizar nos gráficos, você está entrando com 2% da conta. Primeiro, deu stop. Então, agora para esse segundo, você não vai entrar com 2%. Se esse primeiro deu stop, você irá cortar o seu risco pela metade. Então, nessa segunda operação, você vai entrar com... Você estava entrando com 2%, aqui você vai entrar com 1%. Você vai cortar o seu risco pela metade para a próxima operação. Então, se essa der stop, a próxima você vai entrar com metade da tua mão até voltar ao seu risco inicial. Lembrando, galera, não é, pô, mas daí eu vou perder, vou ficar cortando, que viagem é essa? Daí cadê meu risco retorno? Cara, isso é só se você tiver em drawdown, tá? Caso você esteja com a tua conta lá, tua conta inicial era 100%, seja qual valor for, sua conta inicial era 100%, vamos colocar aqui de 10 mil, minha conta é 10 mil. Beleza, se você tiver positivo, então, pô, eu tô com 105%. Então, eu tô aqui com 10.500 dólares. É isso mesmo, é isso mesmo. Tô aqui com 10.500. Cara, aqui se você perder uma, então menos 2%, você ainda vai estar acima da tua conta inicial. Então, cara, não tem problema nesse caso. Você continua entrando com teus 2%. Mas caso você esteja negativo, não sei se está dando para me entender, mas caso você esteja negativo, então você estava com 100% e você perdeu a primeira, que você entrou com 2%. Isso significa que a próxima você vai estar automaticamente com 98%. E aqui você não pode entrar com 2% de risco. Até você retomar aos teus 100%, você vai dar entrada com metade da mão. Então, tua entrada aqui vai ser 1% daqui adiante. Deu para entender essa explicação, galera? Me diga aí, porque eu não sei se ficou clean. Deu para entender mesmo? Se alguém ficou com dúvida, avisa aí, por favor. Tenho medo de ter confundido alguém. Entendido? Sim. Explicou bem, positivo, legal. Tá. Daniel, esse modelo é melhor para índice ou Forex? Eu gosto pra caralho desse modelo e uso um monte em Forex, mas ele é o modelo mais voltado para índices, de acordo com o ICT, tá? Tranquilo, todo mundo, muito claro? Beleza, então passamos aí para frente. Gerenciamento básico, tá, galera? Não gostou? Pode seguir à risca os gerenciamentos que eu passei na aula de Trading Plan, vai ser muito efetivo, mas saiba que cada um desses modelos operacionais, não o CRT, não o pessoal, mas os que vêm dos Charter Content, eles têm algumas conduções características. Então eu vou passar para vocês, tá entendendo? Mas vocês têm que seguir essa risca? Não necessariamente. Você pode usar outra gestão, que também é uma gestão passada pelo Michael, mas saibam que esse Charter Content tem uma gestão específica, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui de novo. Tô cheio de pincel aqui. Tá. Então, PM Session, galera. Vocês também podem usar esse setup na sessão da tarde em índices, é lógico. E aí é onde que vocês vão focar? Vocês vão focar nas capturas de topo ou fundos relativamente iguais formadas no horário do desculpa, na AM Session ou fundos e topos relativamente iguais formadas no almoço, meio-dia a 1 hora. Então, cara, vocês querem ver captura do que na sessão da tarde? Topos relativamente iguais, topos ou fundos relativamente iguais na sessão da manhã, ou topos e fundos relativamente iguais no almoço. Esse é o principal foco para a gente operar uma PM Session. Caso não tenha topos ou fundos relativamente iguais, o ideal é pegar topo mais alto ou fundo mais baixo dentro do horário do almoço. Então você vai pegar topo ou fundo formado meio-dia, entre meio-dia e 1 hora. O mais alto, você vai querer liquidação se você estiver bearish, ou mais baixo se você estiver bullish. Então vai ter um range que o preço percorreu no horário do almoço. Se não tiver topos ou fundos duplos, você vai marcar o fundo mais baixo, o topo mais alto formado no almoço. Depois a gente vai para os gráficos, tá, galera?
topo mais alto ou fundo mais baixo formado no almoço. Se você estiver bullish, você aguarda a liquidação do fundo e espera MSS e FVG. E se você estiver bearish, você aguarda a liquidação do topo e após isso MSS e FVG. Então não tem topos e fundos relativamente iguais, você pega topos e fundos mais altos ou mais baixos formadas dentro do horário do almoço. Isso aqui frequentemente vai servir como liquidez para nós. Sim, esse PM Session, isso aqui é exclusivamente para índices, tá? PM Session só para índices. Beleza. A lógica do Take Profit. Galera, para esse modelo operacional, ele é mais voltado para o scalp. Aí vai ter o cara que fala, scalp não me interessa, não tem problema, foca naquele MSS FVG bem contextualizado no M5 ou no M15, que você pode sim surfar movimentações diárias ou movimentações semanais, não tem problema. Mas se é um operador mais intraday, mais dinâmico, aonde que você pode definir seus alvos? Alvos para vendas, qualquer array em desconto no range atual. Tá? Então, imagina que a gente está analisando esse rangezinho aqui, ó, galera. Vamos pegar aqui uma venda e vamos procurar alvos abaixo. Você pode levar como alvo um Fair Value Gap. Você pode levar como alvo um fundo antigo. Você pode levar como alvo um Breaker Block ou um Order Block. Então, qualquer um PD Array em desconto no range atual pode ser o nosso alvo. Beleza? A gente vai já abrir os gráficos. Então, qualquer array em desconto não precisa querer surfar todo dia, não precisa querer surfar a semana inteira. Para esse modelo, é um modelo um pouco mais scalper, um pouco mais dinâmico. Embora a gente enquadre em movimentações semanais, que é o que eu mais faço, procurar os certos para estar se posicionando, você não precisa de tudo isso. Você pode sim operar uma volatilidade intradiária, como diz o Michael. Abaixo do fundo da última sessão, então fundos das sessões anteriores, abaixo do fundo do dia anterior, Previous Day Low, ou dentro de um Fair Value Gap. Fair Value Gap pode e deve ser definido como alvos. Ou a gente vai ter alvos de liquidez ou de desbalanços, na maioria das vezes, sabendo que é isso que o algoritmo corre atrás. Já os seus alvos para compras vão ser qualquer PD Array em Premium, os PD Arrays nos topos, acima do topo da última sessão. Então, topos e fundos, que é o Time Based, lembra? O Time Based Liquidity, a liquidez baseada em tempo, topos e fundos de sessões. Acima do topo do dia anterior, Previous Day High. Topo do dia anterior é alvo, a gente está vendo hoje mesmo esse exemplo naquele mapping que fizemos do euro. Ou dentro de um Fair Value Gap. Esses PD Arrays de alvo seriam do mesmo tempo gráfico? Sim, Vinícius, do mesmo tempo gráfico. Um esquema que exatamente assim, do mesmo tempo gráfico. Não que você não possa levar até um tempo gráfico mais alto. Por exemplo, você que faz uma análise já mais avançada, cara, tu não vai querer ficar pegando qualquer MSS FVG, pegar um 2, 3 para 1 e levar até o próximo PD Array. Isso aqui, querendo ou não, é mais quem está começando que vai querer fazer. Não tem problema, não tem errado ou certo. Não tem errado ou certo. Saiba que saiba que se você quer fazer um scalp utilizando esse modelo, cara, qualquer PD Array oposto, pagou um 3 para 1, algum risco retorno bom, aquele PD Array você sabe que é forte, liquida a tua posição ali, boa. Até porque nós vamos definir um stop loss bem agressivo para esse exato modelo, se nós quisermos pegar o primeiro take profit. Então, se a gente não quiser alargar essa operação, nosso stop loss vai ser bem agressivo e já vamos falar sobre isso. Então, quando antecipar essa formação? Na sessão da manhã, 8h30 da manhã, principalmente quando temos eventos de alto impacto. Você abriu seu calendário econômico e verificou que tem eventos 3 estrelas. 8h30 da manhã você pode antecipar que essa formação vai acontecer. 9h30 da manhã, abertura dos equities. Aqui nesse exato tempo gráfico, nesse exato horário,
é onde a gente fica a maior parte do tempo durante a mentoria oficial 2022. Ele não explica de outros horários, ele bate na tecla das 9h30 para esperar a manipulação. É bem interessante, 9h30 não tem muito erro. Já falamos sobre isso mais na aula de Power of Three, né? Vamos seguir. 10 horas após um direcional falso, Judas Swing. Sabe aquela quando tu às 9h30 ela vai disparando em alta, não dá Judas Swing nem nada? Pode ficar atento, 10 horas da manhã ou 10h30, vai dar aquela verificada para ver se ele não efetua alguma liquidação dinâmica. 11 da manhã, aí o foco é em reversões. Quinta ou sexta, normalmente é quando a gente quer pegar o fim da expansão semanal. Não vamos operar favorável ao viés, nós vamos focar em reversões às 11 da manhã. Ele é muito horário, cara. Isso aí fica meio bagunçado. Saiba que vocês podem utilizar todos eles. Os mais eficazes é 8h30 ou 9h30. É os que eu uso 8h30 e 9h30. Não fico tanto firulando com esses outros. É lógico que se eu vejo algo bem definido para reversão, entre 10 e 11 horas, 10 e meio-dia, eu fico atento. Normalmente, quando a gente quer achar, pô, já fez um fundo semanal, lá para quinta, para sexta, vai estar formando um topo semanal. É essa retração aí que a gente vai estar querendo buscar. Já na PM Session, às 13h30, quando o volume começa a retomar, já esfriado as negociações do almoço, 13h30 começa a entrar bastante volume nos mercados. Fica atento para esse Judas Swing. 14h30, iniciam-se as últimas 2 horas aí da sessão. 15 horas, a última hora de trading, e 15h30 já é condições de fechamento de mercado. Estas duas últimas são scalps rápidos, 2 para 1, negócio de jogo rápido. Tá? O que eu quero que vocês foquem? 8h30, 9h30 e 13h30. Focando nesses aqui, galera, vocês vão estar muito bem posicionados. A execução do trading. Então, se você quiser vender, você venderá no desconto do Fair Value Gap formado após captura de liquidez. Galera, o Fair Value Gap pode ser dividido entre dois. Mesmo esquema de um range. Abaixo é o desconto, acima é premium. Se você quer vender para esse modelo, você vai focar no desconto. Porção debaixo do FVG. Então, para vendas, nós focamos no desconto do FVG, para não perder essa ordem. Normalmente você quer pegar no 50 ou só no fechamento, a chance é alta da gente acabar perdendo essa oportunidade. Então, o ICT define como padrão para esse operacional abaixo dos 50%, na porção do desconto do FVG, como ele indica. Vendido, seu stop fica no topo que formou o FVG, não acima do order block e não acima do topo da liquidação, como eu estava falando para vocês. Esse aqui é em cima do topo que gerou o desbalanço. Já vamos abrir nos gráficos. Mesmo esquema se você quiser buscar por compras. Então, visualizei aqui captura dos fundos, MSS para alta. Temos um FVG, você quer comprar, nesse caso, no premium do FVG, na porção de cima do FVG, para preços mais altos. Seu stop loss vai no candle que gerou o desbalanço, é o stop loss mais agressivo possível. Já vamos abrir lá nos gráficos, mas por isso, justamente por esse stop agressivo, que a gente não vai pegar aqueles alvos muito compridos. Normalmente a gente quer já definir alvos acima. Chegou em algum PDRA aqui acima, pode ser alvo ou para parcial ou minimamente para condução, ou se pagou bem, até mesmo o encerramento do seu trade. Você pode muito bem efetuar um trade assim. Você tem um range de negociações aqui na queda, preço chegou até um desbalanço, poeira, mas eu acho que ele pode prosseguir até o topo. O topo é meu alvo.
não tem problema. Para esse esquema, para esse operacional, nós usamos um stop bem curto para poder pegar o máximo dessa movimentação. Tá vendo o alvo no topo? Executa pelo menos uma parcial e deixa o restante rolar. Não, Ira, eu quero surfar todo o movimento. Para mim, isso aqui é um fundo de terça e eu tenho alvo lá na segunda-feira. Cara, deixa teu stop abaixo de todo o fundo. Que se você não tirar o take profit aqui, porque vai estar pagando pouco, ele voltar a te tirar aí, você não vai ficar se lamentando. Tá entendendo? Tá com o stop agressivo, você não pode ficar tentando extrair, que, tipo, sabe, pegar todo mundo de uma entradinha que tu botou um stop minúsculo. Tu vai levar na cara. Justamente por isso que esse operacional tem um take profit mais curto. Algum PDRA oposto a você já é um take profit. Entendam que daí aí que mora a cagada. Você querer colocar um stop micro e levar, pô, a movimentação semanal inteira, você querer não se contentar com 3, com 4, com 5 para 1, porque meu alvo é lá no topo, sendo que ele pode voltar a te tirar depois e tem que ficar atento com isso aí, galera. Mas já vamos abrir ali nos gráficos. Eu vou explicar bem para vocês como que vocês podem estar utilizando. E os buffers, tá? Aqui é o que eu vou colocar para vocês como buffers. Como aumentar a probabilidade de uma operação como essa? Utilizar o MSS FVG após interação em ponto de interesse high time frame, qualquer um daquela matriz, qualquer ponto de interesse. Se você está vendo o ponto de interesse do 4 horas, você quer ver o MSS FVG no 15. Se você está vendo o ponto de interesse numa hora, você quer ver o MSS FVG no 5. Se teu FVG, teu ponto de interesse é do 15 minutos, eu focaria mais no 30 minutos, tá? Aí o teu MSS FVG tem que vir no 1 minuto. Se essa manipulação buscou algum ponto de interesse tempo gráfico maior, opa, é um baita de um buffer. Smart Money Technique. Essa manipulação você quer ver quebrar a correlação no teu mercado vizinho. Também vamos abrir alguns exemplos e ver SMT. Se você estiver vendo uma Smart Money Technique nessa manipulação, opa, é um baita de um buffer. BPR também pode ser um buffer juntamente ao preço de abertura. Em vez de buscar todo o MSS FVG, se você tiver BPRs alinhados a opening, baita buffer. Baita buffer. Então, galera, esses 3 buffers que eu coloquei o nome aqui, nem precisa ter esse nome, né? Mas assim, não sei em que nome que falar para vocês, para ser sincero, mas esses a mais aqui para colocar no setup, esses filtros, vai aumentar massivamente a taxa de acerto. Então saiba que isso aqui não está na lição do ICT, mas cara, eu sugiro que vocês definam como não necessariamente uma obrigação, sabe, mas esses aqui são os a mais. Não é qualquer setup. Talvez um com esse aqui você queira alargar um pouco mais a operação, pegar aquela movimentação diária, ter como alvo um topo ou fundo do dia anterior mais alto, em vez de pegar o primeiro PDRA oposto e já encerrar, vai ser mais interessante, tá? Não tenho psicológico para stop muito curto, não. Eu nem recomendo muito, Jéssica, para ser sincero, mas até porque daí o problema vai ser a definição de alvo. É difícil você querer tirar no primeiro PDRA oposto a você, entende? Você normalmente vai estar mais convicto na tua operação, então é meio troll. Só que, cara, se você sabe, eu tô em um PDRA oposto, já pagou o suficiente, tô com stop curto, bota no bolso, cara, que é esse operacional. Tô com MSS FVG muito bem contextualizado, alinhei o Power of Three semanal, alinhei a Smart Money Technique. Pode tentar segurar mais essa operação. Deixou teu stop abaixo do fundo ou topo da liquidação? Segura, deixa rolar. Deixou aquele stop minúsculo? Pelo menos conduz essa operação. Então, bateu o primeiro PDRA oposto? Bota o stop no 0 a 0, garante 30% de lucro para o teu bolso, aí vai ser efetivo. O que seriam buffers? Buffers pode mudar o nome para filtro. Alguém sabe me explicar o que é um buff aí para ele, galera? Não sei como colocar em palavras isso, mas pode colocar como filtros. Não sei que outra palavra colocar aqui, se alguém puder me ajudar. Mas é o que vai deixar a tua análise mais forte, vai? Tipo isso. Potencializador. Potencializador do operacional.
Gleice, explica de novo, por favor. Não entendi também. A palavra buffers, assim, ó. Vamos lá. Eu já vou abrir. Na verdade, eu quero que vocês tirem um print, mas deixa eu explicar aqui rapidinho. Aí a gente vai abrir nos gráficos. Eu explico nos gráficos, vai ficar mais fácil. Hierarquia de times para entrada também tá aí. Daniel, Ira, para que operar Londres? Quando antecipar essa formação? Tem horários também? Não tem daí, mas é 3 da manhã, tá? 3 da manhã. É referente a 8h30, é 3 para Londres, pode usar 3. Buffer seria um up na operação, exatamente. Mas, ó, qual que é o nosso modelo operacional? Eu vou achar liquidez. Vamos trabalhar aqui com uma perspectiva que a gente quer achar. A gente leu ali a semana e está mais provável para uma alta. Qual que é o nosso modelo operacional? O preço capturar então fundos e após a captura dos fundos romper um topo bem violento. Se nesse rompimento do topo, e galera, relaxa, tá? Que eu só vou tirar essa dúvida do buffer e já vamos abrir nos gráficos. Nossa, tô travando a língua hoje. Então você quer captura dos fundos e MSS. Rompimento de qualquer swing high, de qualquer topo após isso, mas tem que ser rápido e dinâmico, tem que deixar desbalanço. Esse aqui é o modelo de 2022, tá? O que vão ser os buffers? Primeiro buffer, interação em HTF PD Array. Então vamos definir que o padrão de vocês é operar nos 5 minutos. Você quer ver se esse fundo não chegou a algum PD de 1 hora. Então, se esse fundo, se além de liquidar um fundo e quebrar o MSS, ele também buscar um ponto de interesse, um fair value gap ali de 1 hora, esse é um buffer. É um a mais para a tua operação. É para a tua operação. Só que vai trazer maiores probabilidades, bem maiores probabilidades. É um buffer. Qual que é o outro? Smart Money Technique. Então, você está vendo isso aqui, por exemplo, no S&P 500. Outro buffer vai ser se o teu ativo vizinho, por exemplo, a Nasdaq, quebrar essa correlação. Então, por exemplo, aqui. Você vê que no S&P ele capturou a liquidez e deu MSS, já aqui na Nasdaq ele não conseguiu capturar. Isso aqui valida a nossa quebra de correlação, a Smart Money Technique. Se tiver acontecendo essa quebra de correlação, é outro buffer, é outro a mais aí para tua operação. Então, cara, buscou HTF PD Array, deixou SMT, quebrou correlação com o teu mercado vizinho, esse é o 10-10. É essa aqui que tu quer focar. É esse aqui que é o modelo 2022 que vai pagar um monte e tu não vai saber separar desse dos outros. Por que aquele lá pagou, esse aqui ficou me enrolando? Por que aquele lá deu 10R e esse deu 2? Aqui você tem um alinhamento mais forte para o teu operacional. Vamos achar isso nos gráficos? Ou aqui, por exemplo, o euro e ali no vizinho o GBP, ambos contra o dólar, né? Quebrou a correlação. É outro buffer. Precisa de tudo isso? Não. Isso aqui eu coloquei como a mais para vocês nesse operacional. Isso aqui é o que eu faço para utilizar. Não que eu só vá utilizar quando tiver esses buffers, mas esse é o que eu entro com convicção. Esse é o modelo 2022 que eu vou falar. É esse. Tá entendendo? Aqui tá alinhado. Essa é a ideia. Potencializador, contexto a mais, uma confirmação a mais, exatamente. Putz, mano, a ficha caiu aqui, top, top. Seriam confluências, exatamente. Galera, tem casos que volta somente no BB, o Edivaldo falou. Então aqui tinha um breaker block, acabou não voltando lá para o FVG e prosseguiu. Tem, infelizmente sim. Tem vezes que a gente vai ficar de fora e não tem muito o que fazer. Se o mercado estiver muito forte, muito bullish, o interesse dele é deixar chegar nesse FVG, mas não quer dizer que ele vai conseguir executar o trabalho. Nesse PD Array, nesse Breaker Block, que vai ser o primeiro array em desconto, então pensa comigo, está sendo formado esse topo.
Tamo aqui, ó. Tamo aqui. Qual que é o primeiro array em desconto? É o breaker. Depois desse breaker, vamos ter o quê? Vamos ter um Fair Value Gap. Depois desse Fair Value Gap, qual que é o próximo desconto? É um Order Block. Depois é o quê? É o Rejection Block. E vai ali a matriz. Cadê? Então pensa comigo. Acabou de dar o MSS. Acabou de dar o MSS. Qual é o primeiro array em desconto? Desconto é aqui de baixo. O primeiro ou vai ser um mitigation block ou um breaker block. Qual que é a diferença? Um captura liquidez e outro não. Então qual que é o primeiro aqui? É o breaker. Opa, não sustentou no breaker. Qual que é o outro? É um void, vai ser um grande imbalance. Para esse exemplo não vai ter aqui na colocação, mas qual que é o próximo? É o FVG. Tá aqui. Se não buscar o FVG, se ele falhar, quem que vai ter abaixo? Opa, é um order block. Aquele candle de queda antes da expansão, é ele. Se falhar o order block, estamos ficando fundo do desconto. O que pode segurar o preço? Um bloco de rejeição, que é o pavio da liquidação deixado. E por último, um topo ou fundo antigo, seria nosso último array, podendo aqui vir a fazer um falso rompimento e prosseguir na alta. Então isso aqui é uma matriz dos PD Arrays, são todos pontos de interesse. Não tem como a gente sempre estar certo, não ia ser fácil de imprimir dinheiro infinito, não ia ter dificuldade, nem ia ter que analisar direito. Pô, se todo o Fair Value Gap fosse preenchido até o último tick, se andasse tudo em harmonia, tava todo mundo multimilionário, pode ter certeza. O que a gente vai fazer é analisar a probabilidade, vincular cenários e esperar essas manipulações que são alinhadas ao tempo. Vamos esperar o nosso operacional desenrolar, seja ele qual for os que vocês vão escolher. Esse aqui é um pouco mais dinâmico. Tem uns que vocês não vão precisar de tudo isso, que vai ser mais swing trader ou alguém que queira analisar uma vez ali no dia e já sair fora, ou quem quer dar só 2, 3 entradas na semana, vai ter modelo para todo mundo. Já esse é um modelo que vai vir mais frequentemente. Eu não estou conseguindo arrastar aqui o negócio. Só que com os devidos buffers, galera, vai ser extremamente efetivo. Extremamente efetivo. Galera, fazer o seguinte, podem deixar as dúvidas aí. Eu vou no banheiro rapidinho, 5 minutinhos. Agora, menos, ó, é 7h56, 7h57, 8 horinhas já voltamos aqui. Me dá um segundinho, senão não vou conseguir desenrolar a aula direito. Jogo rápido, galera.
Tô de volta, galera. Dá mais um minutinho aí pra se alguém foi pegar uma água, alguma coisa. Aqui é pra vocês tirarem um print, tá? Deixa eu ajeitar melhor aqui. Aproveitar e tirar as dúvidas aí do pessoal, mandar esse print para vocês. Mas tirem esse print, tá, galera? É bom vocês terem aí já. Caso eu copie outra coisa, esqueça de salvar isso aqui. Marcão, Ira, você costuma dividir entradas? Você costuma no exemplo do gerenciamento entrar com 1%. Depois, caso o preço volte para testar o fundo que liquidou, para depois subir, você entra com os outros 1%? Nesse caso, Marcão, você entraria com 2, e em vez de entrar com 2, você divide duas entradas de 1%? Se for isso, sim. Eu divido bastante. Costumo fazer isso, sim. Aí, às vezes, alguma das minhas ordens não busca. Digamos que eu quero comprar. Minha primeira ordem eu não deixo nem chegar até o desconto, porque eu quero garantir. E a segunda ordem eu compro lá fundo no desconto, porque tem um Fair Value Gap, por exemplo. Totalmente justo, válido, faço. Daniel, só para matar a questão de Londres, às 2 da manhã começa aqui o Zone. Isso, ó, das 2 às 5 é o teu framework, é a tua janela de atuação para Londres, das 2 às 5, tá? Mas onde que você vai antecipar essa formação, quando você pode saber, bom, esse horário é mais possível que ela se forme, agora vai vir uma manipulação, ou possivelmente venha, aí é às 3 da manhã, tá? Mas de 2 às 5 é a sua janela de atuação. Galera, tirar um print. Eu vou passar aí pros modelos. Maristela, eu faço 4 entradas no dia a 0,25% cada, mas é um trade ou são 4 trades à parte? No caso, o exemplo do Daniel, no exemplo do Daniel não, o exemplo do Marcão é um trade dividido em duas mãos. No teu caso são 4 trades separados. Beleza, show de bola. Só que é um pouco diferente desse esquema aí. O teu risco é 1% por dia. Nesse caso, você divide entre 4 entradas. O risco do camarada é 2% por entrada. E ele divide em dois cliques, por exemplo. Isso aí, show de bola. 8 horas, tirando os prints. Vamos lá. Vou pegar algumas do euro e na Nasdaq. Consegue compartilhar essa sua lista de objetos aí conosco? Eu não sei se compartilha a lista de objetos, cara. Alguém sabe me dizer se dá para fazer isso? Sei que dá para compartilhar o layout, por exemplo, mas creio que não vá ou vai. Acho que vai, né? Talvez vá. Se for, é por aí, então. Show de bola. Tá. Pegar primeiramente do dia 17, tanto com 5 minutos quanto abaixo. Beleza. Vou dar uma cortada aqui. Isso aqui foi o topo. Ali na quarta-feira. Foi uma venda executada. Não necessariamente na execução do 2022 Model, tá? Mas foi com a mesma perspectiva. E qual era ela?
Nós tínhamos um potencial fundo semanal na terça-feira, mas já estávamos bem esticados e poderíamos tranquilamente trabalhar com a perspectiva de que minimamente o preço forneceria uma retração. Ele não só forneceu uma retração, como caiu bastante após isso. Mas, nesse momento atual, quando ele liquida esses topos, nós podemos sim, e percebam como é parecido com o cenário que a gente está tendo agora lá no semanal, galera. Olha esse frame, olha esse frame. Liquidou os topos. Ainda tô bullish, não tenho certeza que vai rasgar para baixo. Ainda tô bullish. Você tem como alvo mínimo esse fundo. Por que um alvo mínimo? Porque esse fundo é o que dá margem para o preço chegar até um FVG. Então eu vou colocar aqui FVG Premium High. O que isso quer dizer? Colocar aqui num 4 horas. O que esse fundo representa, galera? O fundo que, se o preço liquidar, ele vai estar trabalhando dentro de um Fair Value Gap. Estão entendendo? Aí você tem um bom alinhamento. Você tem como um alvo mínimo esse Fair Value Gap, mesmo que vá prosseguir alta. Acontece que ele gerou uma reversão. Mas, se você ainda não tinha certeza dessa reversão, porque ele poderia sim dar mais um impulso acima para daí decretar topo semanal, você fica atento. Você tem como alvo mínimo o fundo desse camarada aqui, que na realidade lá no low time frame era esse fundo aqui, ó. Então perceba que se a gente liquidar esse fundo, estamos no Fair Value Gap. Se a gente conseguiu nossa venda, mesmo que seja para prosseguir a alta depois, nós podemos ter como alvo mínimo esse fundo, muito parecido com o cenário atual aqui do euro, que a gente pode ter como alvo mínimo esse fundo aqui, ó, que mesmo que ele queira subir, se ele subir, primeiro ele tende a manipular aqui para subir. Então percebam como o cenário é parecido, só que aqui é um semanal, essa semana de agora, e ali eram 4 horas do semana anterior. Volta aqui com calma, analisa esse cenário aqui do dia 17 de julho, com esse frame aqui, compara com o semanal do euro e vamos ver o que vai desenrolar perante essa semana. Isso aqui é muito frequente. Você sabe que tem como alvo mínimo esse fundo. Vamos liquidar aqui abaixo. Então, se você vai arrumar a sua 2022 Model aqui, o que você pode fazer como definição de alvo? Pegar o primeiro PD Array Bullish no Dealing Range. Então, olha esse Dealing Range aqui que liquidou os fundos e trouxe até esse topo. Podemos pegar o nosso primeiro PD Array Bullish e definir como um alvo para essa negociação. Ou até mesmo esse aqui de baixo, se você acredita que vai ter retrações maiores. Como que seria o desempenho de 2022 modelo 13? Opa, 9h30 da manhã ele fez essa liquidação. O que isso quer dizer para nós? É o tempo se alinhando, é a abertura dos equities. O que ele faz aqui primeiro, galera? Ele manipula os topos e deixa só um BPR. Essa foi a minha entrada. Tem o MSS FVG ainda. Essa foi a minha entrada. Se você estiver esperando após essa liquidação um MSS FVG, nesse momento ele está te dando uma quebra de fundos. Liquidou topos. Veio aqui, quebrou fundos. Se ele deixa o FVG, deixou o FVG. Aqui é a tua entrada. Vamos fazer o 2022 certinho? Minha entrada foi a confirmação de BPR. Peguei essa venda. Com o 2022 Model, o preço liquidou topos. Fez MSS. Eita, nós. Capturou liquidez às 9h30. Fez MSS. Deixou um Fair Value Gap agora sim com MSS. Aqui é a nossa venda do 2022 Model. Stop acima do topo que deixou o FVG bem agressivo. E alvo poderia ser o primeiro array em desconto, poderia ser o fundo do vácuo, já é o alvo da operação bem agressiva. Eita, nós. Então aqui poderia ser um Fair Value Gap um alvo, poderia muito bem utilizar esse como um alvo. Percebam como esse stop agressivo te garante um ótimo de um risco-retorno.
A questão é, esse BPR dos 5 minutos também fornece um 2022 model no 1 minuto. Vamos descer? Aqui estamos no tempo gráfico de 1 minuto. Captura vinda das 9h30, 9h30 aqui iniciou às 9h30, veio, capturou os topos. Capturou os topos, precisamos do rompimento de uma swing low. Fundo, pavio mais baixo, mais alto para a esquerda, corpo para a direita, mas pavio mais alto para a direita é um fundo. E esse é o seu fundo. E não esqueçam de, se tem dois Fair Value Gaps, tu pega o in premium, né? Tu pega o acima. 50%. Se esse é o seu Fair Value Gap, qual é o stop agressivo dessa operação? Que é o stop do modelo 13. É esse o stop do modelo 13. É esse, ponto. Não é o topo inteiro, como ele passa na mentoria 222. Para os alunos ali do YouTube, ele define o topo inteiro. Eu uso ainda o topo inteiro, mas é que eu estou esperando todos aqueles buffers para pegar uma movimentação maior. Para o 2022 Model, o topo que gerou o FVG. Lembra que eu já falei N vezes para vocês o candle que gerou desbalanço? Dei uma segurada porque a turma está no início. Quem é aluno meu mais antigo já viu essa citação N vezes. O candle que gerou desbalanço é teu stop. O que você pode ter como um alvo? Cara, nesse caso, teu range de negociação é bem grande, tá? Bem grande mesmo. Ele dá o MSS aqui. Cara, um order block poderia ser seu alvo, já tinha renegociado. Um grande desbalanço aqui abaixo pode ser seu alvo. Você vai localizar algum PD array abaixo que você sabe que pode travar o preço. E vai definir como alvo. Poeira, daí tu me fode, cara, porque isso aqui rasgou abaixo depois. Então, pô, eita nós. Cadê essa movimentação? Ela rasgou. Daí eu peguei aqui, o Irã falou para eu sair aqui, o negócio foi lá. Pagou quantos R aqui, Irã? R pra caralho, né? Aí vai ficar bravo comigo. Cara, com esse stop curto é arriscado. Quer segurar? É ficha, meu amigo. Mas saiba que não é bem assim. Não é sempre que tu vai cravar um topo como esse. Até porque esse dia eu tinha 3 cliques. Dividi a mão em dois, que nem o camarada perguntou para mim se eu fazia. E a galera que tá dentro da comunidade viu que eram 3 cliques. Minha mão foi dividida em duas. E como eu tava com a gordura de toda essa alta que eu segurei, eu peguei e dei um terceiro clique. Qual que foi minha condução? E foi longe de ser perfeita a minha condução aqui, mas longe, mas já para mim foi ótima. Porque já estava com lucro no bolso, mas foi longe de ser perfeita. Nem sempre a gente vai estar certo, galera. Tem que trabalhar com essa ideia em mente. Mas assim, qual que foi minha condução? Só para vocês saberem. BPR, foi aqui a venda. Teve um clique mais abaixo, um clique no BPR e outro aqui no topo. Stopzão acima do topo. E quando ele foi um stop mais baixo que isso, ou foi no 3 minutos, deixa eu descer um pouco. Mas a primeira operação não pagou quase nada. A verdade é essa. Deixa eu ver aqui. Era no 3 minutos, o BPR era um pouco maior. Foi 3 cliques. Um foi muito baixo, outro foi aqui e outro foi lá no topo. Quando ele passou esse fundo, o que eu fiz? Tirei uma das ordens, a que ficou mais baixa era a minha gordura, botei no bolso, não vou me estressar porque pagou baixo RR, pagou mesmo, pagou um e pouco para um. Aí esse aqui foi minha gordura, eu ainda tinha duas ordens, que era a minha mão inteira. E aqui eu sabia que se fosse reverter e eu estivesse errado, esse era o ponto. Era um topo de quarta, eu estava esperando o topo semanal na quinta, não sabia que já ia fazer o topo na quarta. Não tem como saber, ter certeza. Mas era uma venda de alta probabilidade. Tendo uma encerrada aqui, outra movida para o 0 a 0, retirada na madrugada, filha da puta, e a outra mantive o stop acima do topo e segurei para surfar a movimentação.
Então percebam como a minha condução foi uma merda. A alta eu consegui surfar de ponta a ponta. Isso aqui para mim foi o take do ano praticamente. Não foi o do ano, mas foi um dos melhores. A venda, não consegui gerenciar ela muito bem. Topo de quarta, ainda não tá. Pô, cara, foi venda boa, teve SMT com o GU, mas ainda não tinha me comprado. Então, de 3 cliques, dois que são minha mão e mais da gordura, eu só consegui surfar com um. Pagou um RR legal, mas nada demais. Eu já estava feliz aí da semana. Enfim, saibam que não tem como a gente fazer o gerenciamento perfeito. E a maioria das aulas do ICT que vocês vão ver, ele vai falar o seguinte: como ponto de entrada, ponto de precisão, a gente é ótimo. Para você definir alvos, não é bem assim. Aí, pô, eu tô numa operação totalmente plausível de ser fundo ou topo semanal. Tô batendo martelo que é isso, vai segurar? Vou. Poderia segurar até as 3. Mas, porra, cara, eu tô numa quarta-feira. Para ele fazer isso aqui na quinta, tomar esse topo e aí sim iniciar uma queda, é 2 palitos. Eu não sou muito fã de segurar para o dia seguinte. Então, cara, tô satisfeito com o que eu consegui pegar no mercado? 100%. É... Esse modelo não dá para mim, não. Só para ver o replay me treme mais que para ver ele. Não, é bem tranquilo, cara. Esse modelo é suave. Marlon, esse seria topo de London Close? Não, cara, foi 9,5. 10 em diante a London Close, mais essa. É um horário bom, ótimo, mas não era London Close ainda. A DAI entrou num swingzeira. Stop alto, mas entrei e segurei. Top, top. Provavelmente até dava margem para um leve sweep desse topo pro dia seguinte da DAI. Vinícius, modelinho perfeito para Apex. Perfeito para Apex, perfeito. Então percebam que, cara, 2022 model não é ruim, cara. Tá entendendo? Não é ruim nem a pau que é ruim. Nem a pau que é ruim, cara. Olha lá, ó. Que hora que deu esse modelo 2022 aqui? 3 da manhã. O Daniel que tá interagindo bastante aqui. Todo esse é teu frame de atuação. Fica atento às 3, cara. Fica atento. Isso aqui, galera, também foi um 2022 model. Essa eu entrei no 2022. No 2022. Qual que foi a moral, galera? 8h30 da manhã, iniciamos uma manipulação em evento de alto impacto. Esses eventos, muitas das vezes, vão ser para levar o preço até pontos de interesse HTF. Não foi diferente nessa movimentação. Agora não lembro em qual ponto que ela cravou. Creio que cravou aqui, ó. Ó, é esse o fundo, ó, 8h30 da manhã, limpou muita liquidez e veio no rebalance daqui de 1 hora. Rebalanceou. 5 minutos. Nós ainda, vamos colocar a janela aqui até as 11 para ficar um filtro que eu sou mais acostumado. É até as 10 nosso frame, tá? Então a gente quer que o setup aconteça até as 10. Ele forneceu o setup, mas acionou um pouco mais tarde. Ainda para mim está totalmente válido esse horário, mas já era bem mais tarde. Então você tinha, ó, chegou até um nível chave, lembra do buffer? Rebalanceou 1 hora, é um buffer. Qual que é o outro buffer? Que também foi a operação que eu peguei. GU, foi no dia anterior. O buffer é que no GU, aqui ó, estão vendo esse fundo? Esse fundo é esse fundo. Aqui ó, no euro, liquidou. E aqui no GU, não liquidou. O que é isso? SMT, outro buffer. Então buffer 1, rebalanceou FVG de 1 hora, PD Array. Buffer 2, quebra na correlação de mercado. Opa, estamos dentro. Vou procurar nosso gatilho.
Eu até nem estava mais acompanhando nesse momento. Tinha ido para academia e falei, tomara que busque. Eu poderia ter ido sem mim, tranquilamente. Tranquilamente. E aqui com stop bem enxuto, o único fair value gap do range, ele veio das 8,5, liquidou, fez fundo, quebrou o MSS, deixou o FVG com todos os buffers. Entrada? Isso aqui é o modelo 2022. Qual que é o stop da mentoria 2022? Chegaria a ficar até irreal, né? Mas é esse FVGzinho aqui. O candle que gerou o desbalanço é seu ponto de stop. E você defina como alvo. Ah, daí qual que seria o alvo? Cara, localizar algum PD array dentro dessa estrutura, tá? Então poderia ser essa Midnight Opening. Esse grande de FVG já é um take totalmente plausível. É que aqui eu estava acreditando no fundo de terça, fundo semanal. Aí, pô, stopzinho alonga um pouco, define os alvos e deixa rolar. Não sou muito fã também de segurar durante a madrugada, tá, galera? Eu só fiz aqui uma leve parcial. Ele reverteu todo esse desbalanço. Eu tirei uma parcialzinha aqui e o restante deixei rolar. O stop poderia ser movido aqui abaixo desse desbalanço, por exemplo. Mas eu só tirei parcial, tá? Mantive o stop aqui abaixo e segurei porque eu acreditava fortemente que a gente fosse para esse topo. Então eu acabei não fazendo toda a condução. Para mim, estava tranquilo para segurar esse negócio. Com todos os buffers. Aí esses buffers que vai ser o ideal, cara. Neto, esse operacional é mais focado em reversão, né? Nunca vi ele dando continuação. Não necessariamente, cara, não necessariamente. Não necessariamente mesmo, ele dá continuação também. Já pegamos outros exemplos, mas ele dá continuação. Aqui foram dois exemplos, um de fundo semanal e um de topo. Vamos puxar outros, mas não, tipo aqui, cara, se ele te fornece um 2022 aqui, ó, que a gente tinha toda aquela liquidez, né? Já conversamos no último dia. Mas se ele fornece aqui o teu 2022, primeiro é o que eu queria esse dia inicialmente, liquida os fundos da MSS FVG, eu tô entrando aqui, ó. Se ele te confirma a movimentação, isso aqui é ordem. Inclusive eu tomei um stopzinho meio bobo nesse aqui antes de pegar a compra e a venda. Então isso aqui foi stop para mim, um stop bem burro, mas a gente já falou sobre isso, né? Qualquer coisa peguem as gravações aí atrás. Vamos pegar outros movimentos. Como você sugere condução de trade e stop? Vai evoluindo o stop à medida que o preço anda a seu favor, utilizando o AB e FVG para ir subindo o stop? Ou só posiciona no zero quando chega em algum PD array? Maicão, pode posicionar no zero quando chega algum PD array ou utilizar as técnicas ali que eu passei para vocês exatamente no modelo Trading Plan. Seleciona uma das duas e define como padrão que para 2022 vai ser nota 10. Irã, você coloca ordem pendente e vai treinar de boa? Não, de boa não necessariamente, tá? Mas aqui eu já tinha tomado um stop, vi que tinha sido bem burro e aqui eu acreditei na análise e deixei rolar sim. Tanto que eu vi quando a galera tava falando comigo no WhatsApp, voltei a ver, cheguei aqui no PC correndo para me proteger. Na verdade, não protegi, essa aqui eu mantive o stop, mas para tirar parcial, quando eu vi que ele tava subindo, cara, só segurei, confiei na análise e pronto. Mas eu não costumo fazer isso não, tá? Pegar e treinar, dá para fazer? Dá, mas não, o cara fica pensando no trade, às vezes pega o trade do celular e conduz errado. Não é bem assim. Irã, como você fez para jogar o geo embaixo? Aqui, César, também já expliquei para vocês nas aulas. Esse mais, comparar símbolo. Vocês pegam o GBP USD e abrem um novo painel. Aí aqui, você dá um duplo clique nesse gráfico de baixo e arruma o estilo. Arrumou o estilo, salva como padrão. Mas aqui no mais, é um comparar símbolo. Serve para cripto, Henrique? Serve, mas, cara, bota o stop abaixo de todo fundo ou topo em cripto, porque é mais pé no saco, cara. E foca na manipulação das 8,5 ou 9,6. Bem alinhado ao tempo, que vai ser efetivo. Mas cautela nesses stopzinhos tão curtos assim do candle que gerou desbalanço na cripto, tá? Faça uns backtests antes, mas funciona assim.
Ragazzi, ficar olhando o celular, né? Não, isso é foda. Às vezes caga o trade e o treino, os dois. Mas, cara, precisa confiar aí, pronto. Conheço bastante gente que larga e vai. Ir até que horas é válido a execução do seu trade? Colocou ordem, vamos dizer, 10,05 no euro. Qual a janela de tempo que você deixa sua limite lá? Cara, para ser acionado, eu quero que acione até umas 11 da manhã no máximo. Vai ser muito raro que vocês vejam eu acionar depois disso. Pode acionar? Até pode. Não vou falar que nunca vou fazer. Mas, cara, eu só vou querer segurar essa ordem para PM Session, para depois das 14, se for me acionado antes. E mesmo assim eu vou ficar meio. Não tô muito afim de arrastar aí nessa sessão da tarde. Não que não possa, tá? Conseguiu ver, por exemplo, fundo semanal? Cara, segura. Mas não é sempre que ele vai andar assim a favor, não, tá? É bem descaracterístico essa PM Session direcional e tudo mais. Normalmente fica muito mais enrolado. Eu quero que acione até no máximo 11 da manhã. E o ICT diz que no Forex é para a gente acionar até no máximo às 10. Pô, acionou às 10, dá para segurar após isso? Dá. Mas tenta não ficar procurando operação muito depois disso, não. Eu busco no máximo até às 11. Tá ótimo. Irã, verifica o NZD CHF dia 19. Configurou o setup? Já vejo, Maurício. Álvaro, cara, eu costumo medir o OB, se expandir uma, duas vezes para definir o stop. Nunca fiz isso, mano. Já vi fazerem. Já vi fazerem. Edivaldo, Irã, não consegui inverter esse gráfico de baixo. Mas por que que você quer inverter? Não entendi, cara. A gente só abriu ele abaixo. Não quer inverter nada. DXY. É, você só inverte o de cima, tá? O de baixo não consegue mesmo. Então qualquer coisa abre o DXY acima e o euro abaixo, faz o inverso. Ou abre aqui nessa lateral. Tá, vamos primeiro lá pro Nasdaq, que eu tinha falado no começo da aula. Depois a gente vê aquele par exótico. Irã, para Londres, seria válido usar captura de Ásia mais MSS e FVG alinhando com o PO3? Sem dúvida, Denilson, isso aí é ótimo, cara. Pensa assim, esse é o modelo 13, modelo operacional 13, mas, cara, o MSS FVG é o clássico setup da mentoria dos 22. A gente pode usar em outros contextos. Pô, tu já sabe essa referência do Power of Three das Kill Zones? MSS FVG, mano, é um dos gatilhos que a gente mais vai usar. Confirmações, né? MSS FVG, seguida de BPR, por último, Inversion Fair Value Gap. Essa é a tríplice, cara. Que deu. Ó, esse aqui é um de continuação, por exemplo, cara. Acumulação de Ásia, manipulação de Londres e Nova York executando uma continuação desse movimento. Estamos nos 5 minutos. Beleza. O que a gente tem que achar após a manipulação? Que nesse cenário veio 9,45. Perceba que se você tivesse bullish, talvez você tivesse sido induzido aqui, se bem que 8,6 foi para alta, então não. Mas ó, 9,6 ele primeiro deixa esse spike, esse pavio abaixo. Talvez no minuto induza alguma compra, mas vamos com calma aqui. Power of Three está indicando queda. Após essa liquidação que veio ali sequencial às 9:30 da manhã, você quer achar um MSS e FVG. Então, após isso, precisamos do rompimento de um fundo e que deixe desbalanço. Cara, aqui a gente tem um MSSzinho. Será que deu MSS ou nem rompeu o pavio com o corpo? Aqui a gente tem um pequeno MSS, talvez não validaria porque está bem feinho, tá? Mas vou analisar tudo como daria para ser feito. Analisando esse como seu MSS após a manipulação, a ordem de venda vem no FVG e o stop acima do candle que deixou o FVG, modelo mais agressivo possível, localiza alvos abaixo.
O alvo o fundo da sessão anterior pode ser seu alvo, um order block pode ser seu alvo. Nesse caso, acho que o fundo da sessão anterior é o ideal, né? Já que a gente está trabalhando numa continuação de Nova York. Operação 1 nos 5 minutos, a segunda ficou mais clara, que agora sim, manipulou e quebrou um baita de um MSS aqui abaixo. Ficou mais claro. Onde que a gente entra? Nesse ponto e o stop, estopado. Se pegou nesse segundo range, com o stop agressivo indicado para esse operacional, vai ficar puto num cenário como esse. Faz parte. Esse é o candle que gerou FVG, é o teu ponto de stop para surfar as movimentações, podendo ter como alvo o fundo de Londres e fica com RR baixo, 2 para 1, mas válido. Podemos baixar o tempo gráfico para ver se isso aqui teve alguma diferença. Quer dizer, alguma diferença não, se também teve operacional, porque você pode sim usar 1 minuto. Aqui no 1 minuto, nós tivemos tanto operações compradoras quanto vendedoras. Vamos analisar? Aqui eu vou analisar sem viés, tá? Viés inicial pelo Power of Three está na queda. Podemos seguir com uma alta acreditando no fundo? Podemos, mas vamos analisar inicialmente sem viés aqui. Opa. 8h30 da manhã. Primeiro correu fundos, deixou MSS, tem 2 FVG. Ou você foca no de baixo, procura a medida no abaixo da 50% inicialmente. Abaixo da 50% esse aqui de baixo. Comprei o FVG de baixo, stop no candle que gerou FVG, bem agressivo. E localiza alvos acima. Uma Midnight Opening pode ser seu alvo, ou um Fair Value Gap oposto a seu range pode ser seu alvo. 3 para 1, todos com RR bons. Tentei segurar mais no topo da sessão anterior, levou uma reversão antes do alvo. Ok, talvez você tivesse com esse bias. Não, Ira, eu estava com viés vendedor. Então você aguardou esse spike na alta, essa captura, identificou que muita liquidez foi capturada. E aí você também pode trabalhar com o MSS dos fundos, bem nesse ponto, após a liquidação, MSS, FVG. Se você pegou nesse primeiro, vamos puxar a Fibonacci para ver nosso range. Primeiro já estava no 50. Poderia? Poderia. Acima, na 62, lá na UT, é esse aqui que possivelmente te deu um miss. Então, ou você tomou um miss. Se você pegou nesse FVG de baixo, cara, ó, eu não teria dado stop aqui, tá? Não teria dado stop. Mas eu recomendo que você coloque o stop acima desse último candle, que gerou todos os desbalanços. Então, cara, poderia operar aqui com stop aqui? Poderia. Eu acho agressivo? Pra caralho. Coloca stop acima desse candle. E daí você tem margem para rebalancear ambos os desbalanços e prosseguir em direção aos seus alvos. Beleza? Sempre dê margem para o rebalance, galera. Poeira, posso dividir minha mão em dois aqui? Eu entro com 1%. 0,5% aqui, mais 0,5% aqui se buscar. Posso? Pode. Pode sim. Também muito efetivo. O que você pode usar como buffer? Vê se buscou um high time frame PD array. Uma hora, quase nada. Até deixou meio que topos duplos que mais tarde foram recrutados. Tinha muita liquidez abaixo. Estávamos num range. HTF PD array não teve. Vamos ver se teve uma Smart Money Technique, que também é muito efetiva. Cadê? Ah, tá. Vamos abrir aqui no lado mesmo. Pode ser por esse aqui, então. Estamos na Nasdaq. Vamos abrir um S&P. Então, topo de Londres intacto. Topo de Londres intacto.
Topinho liquidado, inicialmente sem a Smart Money Technique. Opa! Aqui, ó, galera. Vou limpar. Aonde que a gente veio até SMT? Talvez você não tivesse vendido aqui ainda. Após essa interação, acontece nosso SMT. E se você perdeu essa oportunidade, presta atenção. Olha aqui a quebra na correlação que antes não tinha dado. O que isso aqui indica para você? Que você pode atuar nessa captura de liquidez, nesse MSS com FVG. Então, após essa SMT, ou até mesmo atuar nessa aqui que não capturou, stop acima, mesmo esquema, mas aqui você tem a tua SMT. Você pode sim continuar procurando vendas. Tá? Mas pro 2022 mesmo, eu gostaria de ver principalmente esse topo realizando a SMT, mas saibam que a SMT veio logo após e vocês podem continuar procurando venda e ou validar esse tipo de movimentação. Bem interessante, veio depois, mas chegou a aparecer. Quem é mais iniciante? Eu sei que confunde SMT, então vai com um pouco com calma, mas não tem segredo. É a quebra na correlação de mercados correlacionados. Inicia sem utilizar. Mas após o teu trade, quando você vai lá fazer suas anotações, não deixa de conferir se teve ou não SMT, se quebrou ou não correlação, para começar a entrar aí na tua cabeça. Porque, cara, SMT marca viradas de mercado, isso é fato. Tá, galera, vamos lá. Aqui que tinham pedido uma análise da Nasdaq. Tem que sair. Boa noite, pessoal. Tamo junto, Eduardo. 3 minutos não é válido? Sim, Evandro. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 15 pode, meia hora pode, mas o foco pro modelo 13 é de 1 a 5. Ou melhor, de 5 a 1. Vou ter que sair, boa noite. Coloca a segunda entrada alinhada com o nível de stop da primeira, mas daí não faz sentido, Maurício. Não faz nem um pouco de sentido você colocar um stop para tu vai pagar o dobro de taxa, sem motivos. Por que tu vai colocar o stop? Então prolonga o stop da tua primeira, tá entendendo? Pô, não faz sentido daí, cara. Tem um topo, deu MSS FVG. Tem um FVGzinho aqui e outro aqui. Por que é que você colocaria essa primeira com stop aqui? Para entrar com a segunda aqui, sendo que você vai simplesmente pagar o dobro de taxa, em vez de fazer isso aqui com o teu stop. Aí não faz sentido, cara. Fazer dessa forma, aí faz, porque daí você garante tua entrada e faz aqui uma espécie de preço médio. Só que, cara, isso eu vejo bastante gente fazer, tá? Não tentar mal, mas assim, tu colocar teu stop aqui para parar uma e acionar a outra, tu tá pagando o dobro de taxa, meu irmão. Sendo que tu já pagou para acionar essa ordem, então prolonga teu stop, não abre a segunda. Tá entendendo? Dá margem pro preço trabalhar e não paga o dobro de taxa sem precisar, não. Não vamos ficar pagando taxa de corretagem aí à toa. Modelo 13 mais taxa. Tem que cuidar desse negócio de taxa aí, cara. Come dinheiro, cara. Taxa come. Nasdaq a gente tá naquela agressividade, né, galera? A semana torou abaixo. Vocês sabem que eu gosto de enfatizar a compra. Olha, ele liquidou? Não liquidou? Liquidou aqui? Acho que gerou muita liquidez, tá, galera? Sinceramente, gerou muita liquidez. Então, o que eu gostaria de estar vendo aqui na Nasdaq? Ou essa semana mais lateral. Então, assim mesmo como ela tá. Para a próxima semana, abrir, buscar o FVG e cair. Ou para a próxima semana, então eu quero que esse candle trabalhe como um range, preferencialmente, mas não obrigatoriamente. Ou a próxima semana liquidar os fundos para a gente voltar a entregar aquelas altas. De qualquer forma, fico atento mais inicialmente a vendas por conta desse fundo duplo. Acho difícil que ele se sustente. Então você pode marcar seus pontos de interesse aqui acima, como esse BPR, para possíveis vendas. Porque você sabe que tem uma liquidez óbvia aqui. E mesmo que ele vá subir, é mais plausível que primeiro ele liquide isso para depois subir.
Então a gente está com uma perspectiva um tanto quanto bearish para a semana aqui, no âmbito semanal. Que esse fundo duplo, suspeito pra caramba. O cenário ideal que a gente teria para essa semana, se ela tivesse aberto aqui e iniciado nessa queda, aí a gente já estaria forrando o bolso na compra. Só que aqui ele já abre nessa alta. Nós temos esse fundo duplo. Por enquanto, o semanal está um cenário bem ruim para nós estarmos atuando. Mas como ele abriu na alta, abriu, procuramos Judas Swing, fico atento para a queda. Somado a isso, fundo duplo, vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio, né? Para o diário. Tivemos uma pequena validação de um bloco nesse momento. Podemos sim ver preços mais altos. Diria que até esse Fair Value Gap aqui é a área de procurar reversão para voltar a romper esse fundo duplo deixado. Fico atento para este Fair Value Gap para potenciais reversões. Por conta principalmente desse fundo duplo. E por enquanto não estou vendo nada muito interessante aqui. Mas fico atento aqui para venda e principalmente para voltar a comprar mais tarde em desbalanços abaixo. Tá? Cenário ideal para mim, para sustentar um viés comprador, seria essa semana ele ter primeiro liquidado esse fundinho. Aí aqui eu não teria, eu não ia nem ver venda. Se ele tivesse aberto e rompido esse fundo da semana anterior. Mas como ele abriu em alta, deixou fundo duplo, no mínimo suspeito. Então fico com esse viés aqui para Nasdaq, 4 horas. Mais fundos aqui abaixo, tá? Então, ainda temos uma perspectiva bearish aí para os próximos dias. Depois daquela aula que a gente teve, a Nasdaq rasgou abaixo, bem suspeito, não sei que tipo de dado econômico que causou isso. Lembra aquela nossa análise, galera? É quem que está lucrando? Vendedores, estão lucrando nitidamente. Qual o ponto plausível para terem conduzido os stops nesse topinho? Olha ali, é quase que um topo duplo. Liquidação desse topo duplo, dá margem para FVGs. E aqui acima desse topo duplo nós começamos a procurar pelos nossos cenários vendedores. E se às 8h30 vier liquidar aqui, interagir com esse ponto, deixar MSS FVG, aí é aquele alinhamento que eu falo que talvez eu não coloque um stop tão agressivo assim, porque eu sei que eu tenho uma margem maior para expansão. Aí coloco o stop defendendo todo o topo para pegar uma expansão maior. Então é isso aqui que eu tô atento, tá, galera? Esse exato movimento. Captura de topo, pá, novo range de negociações. Novo range de negociações, então é aqui que eu puxo minha Fibonacci. Vou focar o quê? Vou focar deixar espaço para captura dessa galera e preferencialmente, mas não obrigatoriamente, acima dos 50%. Que não está delimitado aqui, mas sem muito segredo. Essa é a minha análise, galera. Então, podemos esperar uma altinha falsa aí para essa semana e esses pontos de interesse já fico atento para procurar por cenários vendedores. Pode ser que não forneça cenários vendedores e continue subindo, mas se fornecer aqui, eu vou estar atento para pegar cenários vendedores, levando até esses fundos alinhados, que tem 2 aqui e 2 aqui, e desbalanços. Beleza, galera? Boa noite, a aula vai subir hoje para o QIFI? Hoje é muito difícil, Luiz, mas vai subir em breve. Eu vou postar para o Google Drive, aí do Google Drive eu encaminho para a equipe e eles sobem no máximo 24 horas. Mas fica tudo gravado, pode ficar tranquilo. Adesão muito boa ainda, todo mundo aí. Mesma galera do começo está até o final, brabíssimos. Esse desenho aí forma um oco para o varejo vender o fundo. Pô, total, né? Total. Aí rompe esse fundo, a galera começa a vender o rompimento e nós vamos absorver tudo isso e procurar nossa alta infinita. Lembrando, galera, tem muita coisa rolando ali nos United States, né, cara? Muita coisa rolando. Então, início dessa semana tem um cenário bem estável aí. Muita coisa rolando mesmo. Primeiro o Trump, depois o Biden.
primeiro Trump tiro, né? O Biden agora largando mão de vez das eleições. Vamos ver aí qual que são os próximos capítulos da novela, mas eu conseguindo algum alinhamento de preço e tempo, conseguindo algum tipo de captura de liquidez nesses pontos, tanto na perspectiva do euro analisado no começo da aula, quanto da Nasdaq agora, vou estar atuando nessas informações aí. Biden meteu louco. Daniel, PMI quarta, de Pedro falou, atenção então. Daniel, muito show fazer backtest do modelo hoje em Nova York para ver se fujo das 2 da manhã. É que 2 da manhã é moral, né, cara? Se tu consegue acordar, não sei qual que é a rotina aí, mas é moral. Mas, cara, tu consegue fugir sim. New York não tem erro também. Quer dizer, Londres não tem erro, né? Mas New York vai embora. PMI quarta, PIB quinta. Então podemos ver amanhã talvez um dia fraco ainda, um dia mais em baixa probabilidade para talvez uma formação de topo ali para quarta, estendendo a movimentação até sexta, provavelmente. Mas amanhã eu já vou ficar atento para esses cenários aí. Utilizando o range de segunda como liquidez e aqui para Nasdaq ainda esperando pelo menos esse topinho. Galera, a aulinha de hoje então encerrada. Iniciem os backtests, me enviem as dúvidas. Mais alguma dúvida aí? Manda no chat. Aula muito boa, tamo junto, Vini. Marcam alguns dos operacionais mais indicados para operar à noite. Quer passar? Alguém tinha falado do NZD? Pode falar para eu confirmar se é o modelo mesmo. No EURUSD rolou no M1 esse modelo hoje às 9h30. Show, hoje eu não acompanhei muito. O GBP também, né? O GBP forneceu bonito pra caramba com o market maker alinhado. Ah, não, mas o GBP foi bem no começo do dia, né? Não peguei esse trade, tá, galera? Aqui também, manipulaçãozinha, a 7 na abertura da Killzone, MSS, FVGzinho, Market Maker ficou bem alinhadinho, bastante liquidez abaixo. Tá, o eurinho. Fala top, excelente, tamo junto. Mandei lá no Whats, fechou Álvaro, finalizando aqui, já dou uma atenção. Muito top aula, tamo junto, massa aula, valeu. Valeu, galera. Deixa eu ver no M1 só que o brother falou às 9h30. Mas ó, hoje foi um range baixíssima probabilidade fodida, né? Tá bem a cara de uma fase do market maker, duas fases, reversal dos fundos, vamos ficar atento. Mas isso aqui, ó, válido mencionar. Tá dentro desses ranges, não temos operações. Só temos operações após a captura. Opa, que capturou os fundinhos, né? Após isso, poderia ter sido procurado sim compras. 10,20, MSS, FVG. 10,20 dava para ter sim se posicionado. Era 9,6 que falaram. 9,6. 9,6. 9,6 diz a liquidação dos fundos pós 9,6 e o modelo do MSS nos topos. FVG, bem bom, porque daí veio a liquidação, né? Logo após. Muito bom. Aí sim, totalmente válido. Range de baixa probabilidade, né? Tem cautela, mas assim, topinho alinhado já é nosso alvo. 4-1 no bolso, até 13 horas, perfect. Perfect. Maurício. Acho que essa aí foi a que tinha mandado até no Insta, né? Acontecendo no teste do FVG. Esse modelo acontecendo no teste do FVG e batendo o horário seria ideal, total. Cara, quando alinha 5 horário, Maurício, é bala, mano. Magno falou 9,54. Mas não foi esse aqui o modelo, cara? Captura dos fundos. MSS FVG. Mas é isso aí. 9,54 talvez esteja olhando. É isso aí. Mas daí pra nós é 10,54. Ah, não. 9,55.
Torimer, não sei agora, me perdi. No M1. Ah, eu tô no M5, mouse, mano. Mouse. Mas no M5 também deu, tá? M5 deu bem na moral. No 1 minuto, veio o Judas na alta. Tínhamos os fundos como alvo de liquidez. Olha o Market Maker Model micro. Sim, pode ser usado, mas a gente vai falar mais a respeito na aula do Market Maker. Então, pô, MMXM alinhado a 2022. Bala, mano. Primeira fase. Segunda fase. E a reversal. 9h30 da manhã, preço vem em alta. Opa, captura. MSS. Sem FVG nesse range. FVG nesse range de baixo poderia sim ter entrado após isso. Não acho ideal, mas é válido. Alvo na primeira fase. Top bem enxuto, né? Válido, 7-1 até. Quer defender melhor, ainda paga um 3-1. Totalmente válido também. Lembrando que aqui a gente está usando as cegas, tá? É bom alinhar o viés. Sinceramente, eu não pegaria esse primeiro, porque a gente está no meio do range. Não que não fosse pagar, ó, pagou. Mas, cara, após a liquidação desses fundos que foram alinhados aqui, ó. Aí eu fico mais tranquilo, tá? Para buscar até compras, mas não que não pudesse buscar venda, tá válido. No modelo 2022, buscando alvos mais curtos, tá totalmente válido. Mas fique atentos aí, galera, para não operar dentro de ranges. Mas modelinho padrão, padrão. 5 minutos para compra, 1 minuto para venda. E lembrando, galera, tem aqueles buffers que eu passei para vocês, mas o que vai diferenciar se vocês vão estar pegando só stop ou só take é conseguir dar uma alinhada um pouco melhor naquele direcional HTF. Conseguir alinhar um Power of Three junto, conseguir alinhar um Market Maker Model, aí o negócio vai andando. Mas, cara, que vocês puderam ver que 2022 vai bem além e é um negócio efetivo, cara. Tá. Ana, desculpa, irei deixá-la no mudo, vou ter que sair. Não, já estamos finalizando. Até deu uma pampada aqui nas mensagens, mas vamos lá. London deu MSS com FVG na compra também, padrão. Magno falou do M1, é isso aí. Vinícius, quando captura PDL, PWL, PML, PDH, PWE, os PWs, PMs, fica melhor ainda, né? Fica assim, Vinícius. Se captura essa liquidez HTF, é bem mais efetivo. Ira, dá para fazer uma análise comparando os três índices nas S&P 500 e o S30. Não vou fazer agora, Álvaro. Me cobra na próxima aula, tá, cara? Mas está tudo bem divergente num âmbito mais HTF. Mas me cobra que eu faço sim, só para essa que já está muito extensa, não, porque vai ser mais bateção de cabeça. Marcão, alguns dos operacionais é indicado para operar à noite, tipo Forex, tipo Audi, NSD e índices asiáticos? Se você tiver. Não. Para o modelo 2022, não. É New York, tá? New York, você pode sim aplicar em Londres, mas eu não tenho janela de tempo para passar para vocês no âmbito asiático, para Audi NZD, que são foco em asiático. Mas, cara, tá dentro da Qzone, da Ásia, abriu Ásia, capturou liquidez, é MSS FVG no mesmo esquema. Toda a técnica aqui passada é o mesmo esquema. A única questão é que você não vai ter aquele alinhamento de notícia de alto impacto, de abertura, notícia de alto impacto, de abertura dos equities, lógico, tu não vai ter algumas referências de horário de alto impacto. Mas, cara, esse setup dentro da tua Qzone, que nesse caso é a Ásia, pode usar igual, tá, mano? Só não tem essas janelas tão específicas. Detalhe, qualquer par XUSD ou USD X qualquer par são todos efetivos para esse tipo de operacional com os horários de Nova York. Tá? Tendo USD no nome vai estar legal. Pô, NZD USD pode? Pode. Pô, USD JPY pode? Pode. Tá? Vai ter alguns outros operacionais para alinhar mais para os asiáticos também, galera, mas para esse 2022 em específico, não. Trabalhar, boa noite. Valeu, Edivaldo. Álvaro, tranquilo. Me lembra na próxima, mano. Certeza que eu faço aí com vocês. Vinícius, se tiver o MSS sem ter capturado Previous, já fica arriscado? Não necessariamente, tá?
Pensa que isso aí é o buffer, Vinícius. É um buffer a mais. Captura de previous day ou previous week é um buffer, mas não é uma obrigação, não. Aula top, Irã. Você ensinando alguma música para meus ouvidos. Tamo junto, galera. Deixa aquele feedback aí, se possível, galera. Vamos encerrar por hoje. Amanhã tem mais, tem muito mais ainda essa semana, podem ter certeza. Vai ter operacional para todo mundo. Pensem que isso aqui é o operacional básico ali do ICT 2022. Eu passei uma versão bem completa para vocês, mas esse é o operacional que a galera fala: isso aí é muito fácil, isso aí nem dá nada. Vocês podem ver que, cara, é só focar bem, entender quando usar e quando não utilizar, que é um operacional sensacional, cara. Não tem erro, não. Shao costuma fazer essas. O cara é uma máquina mesmo, tamo junto. Valeu, galera. Feedbacks em peso, tamo junto demais. Ele vai ter um modelo operacional que stop seja menos agressivo? Sim, Felipe, vai ter bem menos agressivo, tá? Mas ó, eu recomendo para esse aqui sempre acima de topo ou fundo que causou a liquidação. Tá? Esse stop do FVG é um modelo agressivo, mas o que eu recomendo? Visualizou captura? MSS? FVG? Cara, bota o stop abaixo de todo fundo. Eu faço isso, tá? Eu não fico pegando esse stop agressivo. Eu boto abaixo do fundo, porque eu estou esperando um bom alinhamento. Prefiro aqui, ó, seguro, seguro, abaixo de todo fundo, tá? Mas saibam que o candle que girou FVG é o stop técnico do modelo 13. E sim, a gente vai ter modelo com stop bem grandão, bem tranquilo. Então, galera, aula finalizada. Deixa aquele feedback para fortalecer. Manda as dúvidas para mim. Amanhã tem mais. CRT, modelo operacional mais tranquilo de se utilizar. É um modelo de veras mais fácil e que é sensacional, fenomenal. Eu até achei que a 2022 ia ser mais fichinha, mas quando eu fui lecionando aqui eu percebi que às vezes eu devia até ter jogado CRT antes, porque ele é mais básico que esse 2022, mas tudo bem. É isso aí. Tamo junto, galera. Valeu, valeu o feedback. Tamo junto. Encerrando por aqui. Boa noite a todos, bons estudos e até amanhã essa aula tá online.